Boa noite, né? Falando de Moscou, já daqui a pouco é boa madrugada. Muito obrigado por esse convite, pela oportunidade. Sempre um prazer ter esse diálogo, ainda mais com gente do nosso campo, né? A gente pode tratar dos assuntos com mais objetividade. Bem, devo dizer, às vezes até algumas pessoas ficam irritadas, indignadas, mas devo dizer que está tudo tranquilo, como de costume, aqui na Rússia. Até nos momentos mais complicados que a gente teve nos últimos tempos, realmente em nenhum dia houve assim uma tensão em que perdeu-se algum controle da situação. Realmente é uma tranquilidade muito grande. Assim, para quem realmente não tem noção, a guerra nas grandes cidades ali afetou muito pouco a vida das pessoas. Abastecimento normal, é um assunto que já não está tão presente quanto já esteve, e, bem, tem um lado, claro, positivo disso, mas, por outro lado, é uma consequência dessas guerras dos nossos tempos, né? Tem muita gente que ficava indignada, falava, como é possível vocês aí, vivendo a vida de vocês enquanto ocorre uma guerra? Eu não me recordo de nenhum brasileiro que morava em Miami, em São Francisco, em Nova York, deixando os Estados Unidos quando os Estados Unidos invadiu o Iraque. Claro, devido às proporções, a guerra está acontecendo aqui nas fronteiras, mas o fato é que afeta realmente muito pouco a nossa vida, no sentido prático. Teve os momentos da mobilização, teve momentos de maiores tensões, mas realmente, se a gente for absolutamente sincero, tudo está bastante tranquilo, bastante corriqueiro. Já são 13 anos aqui na Rússia e não pretendo, nas atuais circunstâncias, não estou com planos de deixar o país tão cedo. Ô, Rodrigo, eu queria que tu falasse um pouco especificamente sobre o clima nos dias de votação, né? Mas antes disso, já que tu tocou aí na questão da guerra e da relação com a vida na Rússia, né? A gente viu muito aqui no Brasil, logo que estourou a guerra ali, algumas matérias de manifestações contra a guerra, e sempre tem, né, esse noticiário aqui na imprensa brasileira da questão de que o povo contra a guerra e tal. Até o resultado das eleições acaba de vez com essa falácia, né? Mas, assim, existem, assim, no dia a dia, protestos na rua? Como é que é isso aí? Ou não tem, ou não existe isso? Olha, até unindo um pouco as perguntas, nos dias de eleições ocorreram alguns protestos. Eu não presenciei nenhuma situação anormal, eu vi algumas sessões eleitorais, tem uma aqui muito próxima da minha casa, passei por algumas sessões eleitorais e não vi nenhuma situação anormal. Muita tranquilidade, a maior parte do tempo as sessões estavam bem, um pouco movimentadas. A oposição se organizou como uma ação de protesto para as pessoas chegarem juntas ao meio-dia, né, o meio-dia contra Putin. Então, nesses horários, realmente houve uma movimentação maior, houve algumas filas, mas, no geral, um clima muito tranquilo nessas eleições. Eles implementaram agora uma votação online, né, que fez com que algumas sessões, não em todas as regiões, mas Moscou é uma das regiões que teve essa novidade, pela primeira vez uma votação pela internet. Isso também ajuda a diminuir o movimento e aumentar a participação, né? Então, a participação foi, talvez, uma das surpresas dessa eleição, tenha sido a participação. Quanto aos protestos, a gente sabe que houve inclusive nessa ocasião das eleições. Eu vi pessoas jogando, por exemplo, tinta dentro da urna, né? Existe a votação aqui na urna eletrônica e existe a votação por
por cédula ainda de papel, as pessoas escolhem. Então eu vi gente jogando tinta na urna com as cédulas de papel, danificando as cédulas, notícia, né? Eu vi notícia, não presenciei nenhuma situação dessa. Houve notícias de algumas ações de protesto e tal, mas nada assim muito em grande monta, tirando esse meio-dia contra Putin, que foi mais movimentado. Apenas, enfim, foi um protesto de apenas que as pessoas chegassem na mesma hora para fazer um volume ali, para chamar a atenção. Quanto a protestos contra a guerra, no início, de fato, houve bastante, foram duramente reprimidos, como são, no geral, os protestos aqui, porque há uma repressão bastante dura. E falando, se a gente for falar dos últimos tempos, a última situação que gerou prisões e protestos foi a morte do opositor Alexei Navalny, que ele foi enterrado aqui em Moscou e, na ocasião, logo no dia seguinte à sua morte, muita gente foi depositar flores em determinados pontos da cidade, houve alguns conflitos, e durante o enterro dele também houve alguns conflitos ali com a polícia. Mas nada que tenha realmente afetado, né, o cotidiano da cidade de maneira considerável. São questões mais localizadas. Uma questão, Bruno, deixa antes de eu passar para ti aí, fazer uma última para o Rodrigo sobre essa questão do panorama eleitoral, né? Que não chegou muitas notícias aqui, algumas notícias que chegaram no sentido de que o Putin nem teria feito campanha, né? Como é que foram os dias de campanha, hein? Os dias, digamos, 1 mês, 2 meses antes das eleições, né? Teve, assim, do ponto de vista nosso aqui, ocidental, né? Porque aí as coisas funcionam bem diferentes, é esse o motivo de te trazer aqui, um dos motivos é esse, né? Da gente conhecer a realidade daí, né? Como é que funciona essa campanha eleitoral? Tinha panfletagem na rua, comícios? Como é que foi isso aí? Tanto do Putin como dos outros candidatos, né? Olha, de fato, essas eleições houve uma movimentação bem menor. Havia propaganda, isso sim, outdoors, propaganda pela cidade. Há uma organização voluntária chamada o Time do Putin, que organizava panfletagem, ações e tal. Mas, de fato, foi bastante discreto, inclusive, talvez principalmente em relação aos outros candidatos, né? Os outros candidatos, há uma impressão clara de que eles um pouco que abriram mão das suas campanhas, deixaram o espaço livre como uma forma de demonstrar união diante da questão mais importante do momento, que é a guerra na Ucrânia. Um exemplo disso é que na segunda-feira, e claro que não é uma coincidência, né? Segunda-feira, ou seja, um dia depois do fim das eleições, do resultado das eleições ficar claro, foi organizada uma festa que eles fazem todos os anos, da chamada, como os russos chamam, a Primavera da Crimeia, que é o aniversário do momento em que a Crimeia volta a fazer parte da Federação Russa. Em 2014, né, os russos conseguiram, naquele momento, sem derramar sangue, tomar conta da Crimeia, organizaram um referendo que é muito contestado, mas enfim, e de facto a Crimeia volta a fazer parte da Rússia. Né, houve a secessão em relação à Ucrânia. A Crimeia, que no período soviético, a partir do Khrushchev e até 2014, era parte da Ucrânia. E, bem, a origem das coisas dos eventos que nós estamos observando hoje. Então, houve essa comemoração, e esse ano fazem 10 anos, então a comemoração foi de grande porte, e todos os candidatos entraram, subiram ao palco, ao lado do presidente Putin, isso já com a reeleição do Putin já confirmada, e se colocaram ao lado dele como que, né, dando um claro sinal de unidade diante da situação. Outro exemplo, eu até escrevi essa semana, no domingo saiu uma coluna minha na Carta Capital, que é uma coluna que agora vai ser regular, né?
E eu escolhi como tema, foi a minha coluna inaugural, eu escolhi como tema o Partido Comunista da Federação Russa, o papel do Partido Comunista nessas eleições e um pouco do histórico do partido. E nessas eleições fica evidente, o Partido Comunista escolhe um candidato extremamente pouco carismático, quer dizer, não carismático. Rodrigo, perdão, desculpa te interromper, mas esse tema do Partido Comunista era um dos temas que eu separei aqui para a gente fazer meio que quase um especialzinho aqui dentro. Então, vou pedir para te adiar essa tua resposta aí sobre o partido. Daí, depois, na sequência, a gente Agradeço, eu queria perguntar também. Uma ênfase maior, vai ser interessante, né, Bruno? Já passo para ti. Bom, vai. Então, só para amarrar, o clima foi esse, de uma eleição, né, que os resultados já eram evidentes, e, como eu disse, o que pode ter surpreendido foi, de fato, o número, 87% de votos a favor do Putin. É um número enorme, e uma grande participação, né, porque paulatinamente, a cada eleição, a participação era menor e menor, aqui o voto é facultativo, e esse ano houve uma participação considerável. E é o resultado que o Kremlin queria apresentar, está aí, ele pode apresentar como uma evidência, né, de que a população estaria favorável aos rumos que o país tem tomado.